Olá, eu sou o André Torres, estamos no mês de maio, eu queria falar sobre o Dia do Trabalhador e vou tentar juntar também com o Dia das Mães, que é um tema importante desse mês. Vou começar falando do trabalho, da minha própria situação. Olha só, eu estou gravando esse vídeo e eu estou protelando ele faz dias. Beatriz está aqui de prova, né? Faz dias que eu estou falando, amanhã eu gravo, porque eu estou um tanto desgastado do trabalho que eu tive anteriormente, um trabalho acadêmico que consumiu bastante, e a gente vai percebendo o quanto o trabalho, seja ele de qual tipo for, acaba consumindo a nossa energia. E é justamente daí que vem a origem, inclusive, da palavra trabalho. Trabalho vem do latim tripalium, que era nada mais, nada menos que um instrumento de tortura. 3 troncos amarrados no chão, presos no chão, em que a pessoa era amarrada e colocavam fogo em volta enquanto ela era torturada. Um negócio assim que mostra bem qual é a nossa situação no trabalho. E aí a gente tem um monte de reflexões para fazer. Toda essa crítica que tem sido feita ao capitalismo, ela é muito justa, e as relações que têm sido feitas entre o capitalismo e os prejuízos de saúde mental também são muito justos. São análises críticas necessárias para que a gente consiga identificar os problemas que a gente tem, as dificuldades que a gente tem e buscar a forma de superá-los. Mas, claro, gente, isso não pode ser um desafio individual. Ninguém tem o poder para mudar a sociedade ao seu dispor, à sua vontade. Nós precisamos de uma mudança política, de uma mudança econômica, de algo que consiga reduzir o desgaste do trabalhador, o sofrimento do trabalhador e melhorar a qualidade de vida. Enquanto condição de trabalho, né, falando em trabalho de uma forma mais filosófica, a gente pode entender com o nosso amiguinho Karl Marx que o trabalho é a forma de se relacionar com o mundo. Nós, inevitavelmente, vamos trabalhar. Eu sei, isso parece meio estressante, meio chato de pensar, mas é inevitável que a gente trabalhe na relação com o mundo. Por quê? Porque nós precisamos viver, nós precisamos sobreviver. Então, vamos pensar numa situação bastante primitiva, bastante básica. Nós vamos ter, no mínimo, que conseguir água, comida, proteção, né? Então, isso é trabalho, só que um trabalho diretamente ligado ao atendimento das nossas necessidades. Então, é um trabalho que pode ser cansativo, desgastante, traz insegurança, sim, porque num estado como esse as pessoas não têm estabilidade, mas é um trabalho que faz todo sentido. Eu sei que se exatamente eu não for plantar, caçar, pescar, eu não como. E isso vai comprometer a minha existência vitalmente, né? Só que a nossa sociedade não vive mais dessa maneira. A gente evoluiu bastante. Você não vê as pessoas saindo de casa às 6h30, 7 horas da manhã, dizendo vou caçar o meu almoço, vou pescar a minha janta. Não. As pessoas vão para as empresas em que elas trabalham, para as instituições, vão para os seus consultórios, para os seus escritórios e vão executar trabalhos administrativos, trabalhos de montagem de produtos, enfim, seja lá qual for o ramo que a pessoa está trabalhando. Então, ela vai fazer um trabalho para entregar para alguém para receber o seu salário, para receber os seus honorários, seja lá como for o contrato da pessoa. Com esse dinheiro que ela vai comprar as coisas para sobreviver, né? Então, ela vai basicamente garantir alimentação, sua moradia, sua proteção, etc. Mas a nossa sociedade já mudou bastante. Quando você tem esse distanciamento da sua atividade, da sua relação com o mundo, do seu trabalho
em nível filosófico, com aquilo que você precisa para viver, nós não temos essa relação direta, a gente tem um distanciamento, e isso que é chamado alienação. Né? Quer dizer, o meu trabalho não é um trabalho que me traz uma realização direta. Né? E é assim que vive quase todo mundo no planeta. Né? As pessoas que trabalham, poucas delas têm a oportunidade de viver, de ter no seu dia a dia um trabalho que realiza, né? Um trabalho que traz satisfação, que tem uma conexão com a visão de mundo da pessoa, com o que ela acredita, com o que ela luta. Isso é muito raro acontecer. Então, se você tem um trabalho assim, valorize. Poucas pessoas passam por isso no mundo. Né? Eu posso dizer que sou um privilegiado nesse sentido. Faço muita coisa, fico cansado até de ter que gravar vídeo, mas eu gosto muito de gravar esses vídeos, de fazer esses comentários, de atender, de dar supervisão, de escrever, de fazer o meu doutorado, de dar aulas. Então, tudo que eu faço, para mim, tem muito sentido. Eu vejo esse efeito nas pessoas e é o que eu sempre busquei. Então, sei que sou um privilegiado e gostaria que outras pessoas, no máximo de possível de pessoas, pudessem ter também essa experiência. Né? Porém, para isso, a gente precisa ter uma mudança. A gente precisa ter uma aproximação desse sentido com a relação com o mundo, ou seja, o trabalho. Isso é o que Marx chamou de praxis, quer dizer, é um trabalho que faz sentido para mim, é um trabalho que me contempla, é um trabalho que não me distancia da vida. E o que a gente mais tem visto ultimamente é trabalho distanciando as pessoas da vida. Então, as pessoas se dizem cansadas, esgotadas, nós temos recordes sendo batidos de afastamento por saúde mental, por depressão, por ansiedade, por burnout, por uma diversidade de problemas que as pessoas têm, acabam se culpando por isso, mas quando a gente vai olhar de uma forma mais detalhada sobre o assunto, a gente percebe que aquela pessoa trabalha demais, aquela pessoa não tem as condições necessárias para executar o seu trabalho, aquela pessoa avança nas horas de trabalho muito mais do que precisaria, aquela pessoa não consegue ou é incentivada a não delimitar o seu trabalho nas atividades e também no tempo. Né? Então, a gente percebe que há uma tendência de entender como saúde mental uma coisa que é só da pessoa, fechada nela, mas que a gente precisa ter uma noção de subjetividade que vá além desta pessoa. Então, nós somos seres sociais, nós somos seres pertencentes à sociedade. Então, nós, por mais que pensemos de forma própria, que a gente sente nossos sentimentos, que a gente tem desejos, que a gente tem todas as emoções necessárias, somos em sociedade, somos compostos por uma história. A sociedade continua aí e continuará aí depois que a gente se for. Então isso não muda simplesmente porque eu tenho vontade que mude. Isso é um processo histórico, isso é um processo econômico, isso é um processo político, isso é um processo social. E não vai mudar tão cedo. Então, o que a gente vai fazer é a gente se cuidar para poder também alterar a sociedade nesse sentido. A gente tem uma cultura do produtivismo e isso vai alcançando a nossa própria subjetividade. Então, a gente não entende que essa produção vai ser para um terceiro, quarto ou quinto, ou seja, uma pessoa que a gente nem conhece. Eu estou produzindo o que para quem? Né? Então, esse distanciamento do sentido do trabalho vai me afastando, né? E eu perco a noção de por que eu tenho que trabalhar e por que eu tenho que trabalhar tanto. E eu acabo trazendo isso para mim mesmo. Então, as falas que a gente vê nesse esgotamento, nesse burnout, por exemplo, eu não sou o suficiente, eu não dei conta,
eu não sirvo para isso. Quer dizer, as pessoas chamaram para si mesmas a responsabilidade de um desgaste histórico e social que é próprio do capitalismo, né? Então, não dá para a gente culpar cada indivíduo por isso, né? Senão, nós temos quase uma humanidade inteira de pessoas insuficientes, incompetentes. Isso não faz o menor sentido, né? As pessoas são muito competentes, as pessoas querem se realizar, as pessoas querem trabalhar, por mais que tem gente que pense diferente disso. As pessoas querem fazer coisas, né? Eu gosto de resumir o trabalho a isso, o que você faz, porque é o que eu faço no mundo, né? Então, as pessoas querem fazer coisas no mundo, querem mudar o mundo, mas elas precisam entrar num padrão oferecido, que é o padrão do emprego, do trabalho, do empreendedorismo, seja qual for, mas que muitas vezes está desconectando essa pessoa da vida. Como é que a gente busca, então, um trabalho para reconectar a vida? É lógico que eu não tenho a receita aqui. Isso é um desafio gigantesco para cada um, porque enquanto não muda essa lógica, a gente tem que buscar uma qualidade de vida que funcione para a gente, né? Então, é muito diferente um trabalho realizador de um trabalho explorado, que beneficia terceiros, né? Então a gente se cobra e nem é para nossa própria realização, é para ser aceito pelo outro. Então esse acaba sendo um grande sequestro que a gente sofre do nosso próprio tempo de vida, da nossa energia vital que nós estamos vendendo, mas nós estamos vendendo mais do que a gente mesmo produz, né? Então nós não temos um tempo de descanso, nós não temos um tempo de restabelecer a energia que foi despendida, que foi gasta nesse trabalho sem sentido. A gente se culpa por descansar, se culpa por tirar férias, se culpa por não ter feito nada de trabalho no fim de semana, né? Então nós precisamos lutar, né, pelo alcance, né, por poder usufruir do direito humano do descanso, né? Então, não há condições das pessoas agirem como máquinas, né? Não há condições das pessoas irem além dos limites que o corpo humano pode proporcionar, né? Então, isso, obviamente, vai levar a um entristecimento, a uma depressão, até ao suicídio, né? Por esse pensamento de que a culpa é minha por não estar sendo produtivo 150% do meu tempo. Isso não é viável, não é humano, ninguém é capaz de fazer isso. E nós temos essa relação mais direta, né, do pagar as contas, do receber o dinheiro, né, como é que eu vou dizer, mais definida, né? Você toma aqui seu dinheiro e paga suas contas. Eu ainda consigo entender isso, né? Pessoas que têm um trabalho que não é realizador, mas que conseguem ter essa definição de eu recebo e tudo bem, e pago minhas contas e isso me garante alguma qualidade de vida, ok. Nem todo mundo vai encontrar na vida um trabalho que atenda todas as suas habilidades. Isso, infelizmente, é um fato. Então, se a pessoa está bem com isso, está tudo bem. Quem sou eu para dizer que todo mundo tem que achar um emprego dos sonhos? Mas isso reduz o sofrimento, isso reduz a ansiedade, né? Mas a gente tem, nessa sociedade atual, uma coisa muito ligada à imagem. Você vê, essa própria questão do trabalho é uma necessidade de ser aceito pelo outro, pela expectativa do outro que me contratou, pela expectativa da sociedade, né? Então, o que vão pensar de mim? Se eu não estiver produzindo, eu sou um vagabundo, né? Então, essa espera, né, esse sequestro da aprovação do outro que a gente sofre o tempo todo, acaba fazendo com que as pessoas também busquem alguns trabalhos por status, pelo título que ele traz, pelos supostos benefícios que ele pode trazer, né? Exatamente, né? Quando criança, os adultos perguntam o que você quer ser quando crescer, que já é uma anulação
da infância, da adolescência, mas os trabalhos que os pais acham legal, que acham bonitinho a criança responder, são trabalhos que têm um certo status, né? Então, eu quero ser médico, veterinário, né? Então vão falar várias coisas. Se a pessoa disser, se a criança disser, eu quero ser pedreiro, eu quero ser eletricista, quero ser lixeiro, ela vai ter alguma condenação. Por quê? Porque a gente vive essa hierarquia de valores morais sobre o trabalho. Como se o trabalho braçal valesse menos que o trabalho intelectual, administrativo, etc. O que, obviamente, não é verdade, né? Nós precisamos, inclusive, muito mais de trabalho braçal do que de trabalho intelectual. Ele é mais direto, ele é mais fundamental. Basta você ver qual seria, por exemplo, o efeito de uma greve dos coletores de lixo, né? Isso já aconteceu algumas vezes e fica uma situação insuportável para a sociedade, ou seja, eles são fundamentais, esses trabalhadores, né? Então, a gente só consegue ter a noção da importância quando a gente é restrito na satisfação das necessidades. Então, isso gera uma carência de necessidades e isso gera um desespero, né? Então, vamos valorizar essa classe, pelo amor de Deus, né? Porque agora está me tocando, né? Então, quando essa alienação diminui, né? Quando chega na gente o sentido que faz cada trabalho, aí a gente aprende a dar importância. Mas nem sempre isso dura muito, né? Então, a gente também tem que tomar esse cuidado de ter esta definição mais próxima com frequência da gente. E eu acho muito importante que hoje, né, nós estamos em plena discussão da aplicação das mudanças na norma regulatória do trabalho, a NR1, está sendo tão falada, né? Qual é a grande mudança? Que agora, para manter a qualidade, né, do ambiente de trabalho, a gente também precisa cuidar da saúde mental. Então, a gente precisa proporcionar, as empresas precisam proporcionar para os trabalhadores um ambiente que considere a saúde mental, as prevenções e as intervenções nos casos de saúde mental. E isso está sendo uma mudança extremamente importante, né? Porque muito se fala, mas pouco se faz há anos. E agora essa lei foi alterada e essa lei está sendo aplicada. Isso para a psicologia é um ganho enorme. Não só em relação a conseguir trabalho, mais serviço, não é isso. É sobre um valor da nossa profissão, um valor de realmente ver que a saúde mental é vital. Não adianta nada eu ter um corpo em funcionamento pleno para poder cometer um suicídio. Então, o querer viver, ele vem antes de tudo, né? Então, a gente estar atento aos sinais, aos sintomas de uma saúde mental que começa a apresentar prejuízos, que começa a trazer dificuldades e conflitos para a pessoa, é algo muito maior, né? Então, é fundamental que a psicologia participe ativamente dessa intervenção nas empresas e no trabalho. E acho que a gente tem aí a oportunidade de ajudar as pessoas a pensarem sobre isso, sobre o sentido de seus trabalhos, né? Ainda que o trabalho não mude, que continue o mesmo, mas que essa pessoa consiga se conectar melhor com a sua atividade, que talvez seja a maior parte do dia a pessoa passa no trabalho, né? Então, a maior parte da vida, tempo de vida que a gente está entregando, vendendo, alugando, né? Então, se isso puder fazer sentido, melhor ainda, né? Eu falei no começo que eu ia tentar juntar esse tema do trabalho com o do Dia das Mães. Vamos ver se eu consigo, hein? A gente sabe que a situação trabalhista não é fácil, em qualquer situação, né? Estava dizendo aqui,
Eu gosto de tudo que eu faço, mas eu também tenho meus momentos de não querer fazer, né? De precisar ser amarrado ali nos troncos para poder trabalhar, né? Então nós temos prazos, nós temos metas, nós temos tarefas a cumprir. E isso a gente acaba assumindo como responsabilidade, querendo ou não. Agora, eu sou um homem considerado branco na nossa sociedade, embora eu não me considere totalmente branco. Sou casado, sou pai de família, então eu tenho um lugar na sociedade brasileira que é um lugar de privilégios, um lugar protegido. E eu tenho total consciência disso. Por mais que eu rale, por mais que eu me arrebente, por mais que eu não consiga fechar as contas todo mês, né? Mas eu fico imaginando se eu enfrento essas dificuldades no meu lugar, na minha posição, as mulheres passam por uma dificuldade muito maior. Por quê? O julgamento social, a falta de acesso, a falta de oportunidades, as dificuldades que aparecem na vida da mulher. Né? E aí vamos falar especificamente da mulher que se torna mãe. A dificuldade que as mulheres enfrentam. Né? Ao se tornar mãe, elas são multiplicadas. Né? Elas trazem muito mais dificuldades, porque existe uma hiperresponsabilização das mulheres no papel de mãe para cuidar dos filhos. Porque a gente só pode entender, chamar uma mulher de mãe quando há um filho. Se eu chamar de mãe sem que ela tenha um filho, é um apelido, é uma brincadeira, é uma afetividade, mas eu preciso ter a figura do filho ou da filha para que alguém seja mãe, né? E aí é que começam as dificuldades, porque a sociedade entende que quem cuida do filho é a mãe. Felizmente, eu acho que essa mentalidade tem sido questionada, tem sido culturalmente combatida, e alguns pais também começaram a perceber que eles também têm responsabilidade sobre os filhos, né? Vamos ver se um dia isso fica bastante evidente. Mas a sociedade ainda responsabiliza a mãe por quase 100% do cuidado com os filhos. E qual é a dificuldade que isso vai trazer? Para poder trabalhar, a mulher tem que deixar o filho com alguém. Tem algumas empresas maiores que são obrigadas a ter creche, mas não são todas. Não são todos os tipos de empresa. Tem a licença maternidade, quando a mulher engravida, ela vai ter um período de licença de quanto tempo, né? Então, nós temos aí os 6 meses, não sei como está a lei hoje, se já é obrigatório que seja 6 meses, mas que eu saiba, eram 4 meses obrigatórios e 6 meses como opcional. Mas 6 meses não é suficiente. Eu falei da questão da maternidade e paternidade, mas tem uma mudança básica, né? Uma diferença enorme entre ser mãe e ser pai, que é o seguinte: o pai não muda nada no seu corpo. A mulher tem uma alteração absurda, gigantesca no seu metabolismo, no seu funcionamento orgânico, no acúmulo de gordura, no funcionamento hormonal, né, no parto, na recuperação do parto. Então, tudo isso vai mexer muito com o corpo da mulher e com a cobrança social que é a chegada de um filho. Então é incomparável a situação da mãe trabalhadora e do pai trabalhador, né? E aí entra até outras importâncias políticas da licença paternidade também ser maior para que haja um apoio para essa mulher, mas também as instituições que precisam funcionar para dar o suporte a ela. Por exemplo, as creches que têm o horário de funcionamento limitado que nem sempre bate com a jornada de trabalho da mãe, né? Ou o quanto as mulheres já não são contratadas com tanta frequência quanto os homens, porque elas podem engravidar.
ou uma não equiparação de salário para, entre aspas, tentar compensar, né, a possibilidade de gestação ou outras questões que a mulher possa trazer. Então, historicamente, nós temos essa sobrecarga absurda sobre a mãe e sobre as mulheres. Também tem a questão do trabalho invisibilizado, né, das mulheres, que é o trabalho de casa, o trabalho de cuidadoras. Então, tem muita coisa que sobrecarrega a mulher e distancia demais da possibilidade de um trabalho que faça sentido, né? Quer dizer, a mulher muitas vezes ela quer um trabalho que garanta a sua sobrevivência quando ela pode, porque muitas vezes essa mulher, essa mãe está submissa a uma relação com um marido que trabalha e que vê nela, né, uma trabalhadora de casa compulsória, né, assim. Então já há aí uma possibilidade, não estou dizendo que todas as relações são problemáticas e abusivas, mas você tem uma possibilidade de uma relação abusiva. Porque numa sociedade capitalista, quem manda é o dinheiro. Então, quem tem o dinheiro na mão, quem tem o acesso à conta corrente, é quem vai coordenar e dar as ordens ali naquela família, naquele funcionamento, né? Estou generalizando, tá, gente? Mas isso é o que acontece na maioria das vezes. Eu sei que não é o caso de todo mundo, né? Mas, em termos de porcentagens, com certeza estou falando da maioria e não só no Brasil, né? Então, assim, a luta necessária das mães e das mulheres em geral é a independência e autonomia financeira. Mas, sendo mães, elas vão ter ainda mais dificuldades para conseguir essa independência e essa autonomia, porque é muito comum que numa situação de conflito de casal, o homem simplesmente saia de casa e a mulher se torna mãe solo, né, com 1 ou 2 filhos, e como é que ela vai segurar essa onda agora, né? Fica muito mais difícil que ela consiga o dinheiro suficiente para pagar as contas, para alimentar os filhos, para garantir estudo, para garantir transporte, para garantir moradia, e ainda sobre um pouco, né, e ainda consiga fazer outros investimentos importantes também para a sua vida e para a vida das crianças, dos seus filhos, etc. O julgamento social sobre a mãe, sobre a mulher é gigantesco, né? Então, assim, ela vai trabalhar para buscar essa autonomia financeira, essa independência para sustentar os filhos, e ela é julgada por abandonar os filhos, né? Então, assim, há um engessamento muito grande nessa família ideal e perfeita, né, que funciona perfeitamente, e que a mulher não deve trabalhar fora, que a função dela é cuidar dos filhos, né? Então, se a gente não sair desse ideal engessado, nós nunca vamos pensar em buscar a garantia de melhores condições de trabalho para as mães, né? E nunca abandonar esse julgamento. O julgamento acontece porque existe um padrão, um modelo de comparação em que as pessoas são comparadas a esse ideal de mãe, a esse ideal de mulher, a esse ideal de esposa, né? E isso, obviamente, vai massacrar a subjetividade das pessoas, né? Então, assim, não é à toa que nós estamos tendo esse número gigantesco de afastamentos, e muitas mulheres, com certeza mães, né, estão nessa cota, né, nessa porcentagem de pessoas que chegaram ao seu limite, né, de pessoas que não conseguem mais ter energia para prover, para fornecer, né? E aí a gente percebe também essa questão das mães, né, que sempre foi uma figura sacralizada, uma figura mistificada, né, e que, de certa forma, assim como eu falei desse distanciamento do trabalho, né, da nossa atividade com a realização, de certa forma você tem um afastamento da figura de mãe e da figura de ser humano, né? Ou seja, a idealização da pessoa como mãe, de certa forma, é uma violência, né? Porque tira dela a permissão de ser imperfeita, de ter necessidades pessoais,
de desenvolver a sua sexualidade, de não, não entender que aquele papel, aquela função é a realização de sua vida, de querer estudar, de querer trabalhar, que é o que todo ser humano quer, né? Então, assim, quando ela assume essa função social, esse papel social, é como se ela não tivesse mais essas vontades, desejos e necessidades humanas, né? Então, o desgaste subjetivo, mental, psicológico, além do desgaste social, acontece, né? Ou seja, é um papel de muito massacre, né? De muita destruição da subjetividade. Então, assim, sei que Dia das Mães a gente geralmente fala coisas mais bonitas, mas eu quero trazer aqui a importância não só de elogiar a mãe como alguém que me deu a vida, etc., mas pensar na mãe como uma mulher que enfrenta sofrimentos, enfrenta dificuldades na vida, não só para ser chamada de guerreira, né, mas também para que ela não precise ser guerreira, ou para que as mães do futuro não precisem ser tão guerreiras, que possam ser pessoas que vivam a vida com mais leveza, com mais realização, né, com menos tensão, com mais estabilidade emocional, com mais segurança, com mais parceria, né, nos seus relacionamentos, na sua vivência social, né? E a gente percebe isso, que há essa busca por essa função social foi tão incentivada e idealizada no decorrer da história. Tem muitas mulheres que se tornam mães, muitas vezes sem que isso tenha sido uma escolha pessoal. Não estou falando só de gestação, de gravidez por acidente, que isso também acontece, isso a psicologia sabe que também costuma ser causa de sintomas, né, de questões emocionais, mas estou dizendo também de pessoas que se tornam mães para agradar uma sociedade, para agradar um companheiro, para cumprir o seu papel de mulher, né, sem que isso tenha sido uma escolha autêntica, própria, pessoal, né? Então, essa pressão social para que a mulher se torne mãe, como se isso fosse uma ordem natural, como se isso fosse obrigatório, né? Então, a maternidade compulsória é algo que a gente precisa repensar, né? Nós já temos tanta gente no mundo, né? Será que precisamos que todas as mulheres se tornem mães no mundo? Algumas não vão querer, algumas querem, ok, tem todo o direito, mas algumas não vão querer, e tudo bem, né? A sociedade não precisa pressionar essa mulher porque não é normal não ser mãe. Que seja, então não sou normal, né? Então, assuma que não que você não precisa cumprir aquilo que é esperado. Quem quer se tornar mãe, ótimo, tem toda a liberdade, mas assuma as responsabilidades também, tenha consciência dessas dificuldades que virão, né, porque não vai ser um lugar de paraíso, né? A gente tem esse destacamento entre a idealização, né, muitas vezes quando há um desejo de futuro, ele é idealizado, eu imagino como vai ser, e a minha imaginação tende a pensar, né, com esse impulso social, tende a pensar em um momento de realização, em um momento muito bom, tudo vai acontecer muito bem, e nem sempre, quando as coisas acontecem, são dessa maneira. Não estou querendo desejar o mal de ninguém, não estou querendo rogar praga em ninguém, tá? Mas dizendo que a gente precisa fazer escolhas conscientes na vida. O que nós estamos vendo recentemente? Mulheres que passaram da meia-idade, seus 50, 60 anos, trazendo o quanto elas se sentem hoje perdidas, o quanto elas sentem que não viveram uma vida própria, né? Isso leva a uma depressão, a um entristecimento, né, de que durante toda essa vida ela não sabe o que a realiza, do que ela gosta, o que ela busca. E isso é muito triste de pensar, né? Fica até difícil ajudar essa mulher a resgatar a sua visão, sua conexão com a vida,
porque ela já se acostumou a não ter, né? Ela já se acostumou a se resignar, né? Então, nem sempre a gente consegue fazer esse resgate, mas é algo que, se a gente puder prevenir, se a gente puder incentivar que essa maternidade, que essa feminilidade seja o mais autêntica possível dentro dos limites sociais que a gente tem, melhor será, né? Assim, não teremos pessoas depois podem viver essa tristeza, né? Existem tristezas que são da vida, que fazem parte, existem lutos, existe a síndrome do ninho vazio, existem várias coisas que acontecem, né? A perda da vitalidade, da juventude, mas tem questões existenciais e tem questões misturadas com questões sociais e políticas e morais que muitas vezes nos desgastam mais do que a gente precisaria. Então, vamos voltar ao começo de tudo. Eu penso que uma das palavras mais importantes da psicoterapia existencial seja autenticidade, né? Então, autenticidade da mulher, autenticidade da mãe, autenticidade no trabalho. Então, quanto mais eu conseguir, e vocês todos conseguirem chegar mais perto disso, nós poderemos evitar uma vida vazia, uma vida superficial e que nos traga um sofrimento que depois a gente pode não dar conta de resolver. Então, vamos prestar atenção nas nossas ações, nas nossas escolhas e tentar nos aproximar daquilo que faz sentido, o tanto quanto a gente conseguir. A vida não é perfeita, ninguém é perfeito. Eu não consigo sempre, ninguém consegue sempre, mas vamos tentar, né, gente? Então, obrigado pela atenção, até a próxima. Eu estou aqui fazendo um adendo ao vídeo que a gente gravou outro dia, e eles vão ser publicados juntos, porque eu falei bastante sobre a condição do trabalhador, eu me preocupei bastante em ligar, né, a comemoração do Dia das Mães, o tema mães, com o tema do trabalho, mas acabei falando mais das dificuldades do que de outras coisas. Então, achei importante voltar aqui para complementar esse vídeo, né? Bom, um tema que eu acabei não falando explicitamente, embora isso esteja no discurso, é a discussão da escala 6x1, que está em andamento, e que seria muito importante que ela fosse revista, né, para que o trabalhador tenha mais dias livres, tenha mais condição de se restaurar, né, para continuar o seu trabalho em seguida. Então, esse é um ponto que faltou com relação ao trabalho. E acho que com relação às mães, a gente trouxe aqui uma série de dificuldades, a maternidade compulsória, a inautenticidade, as dificuldades com o mercado de trabalho ao ser mãe, mas também a gente precisa olhar o outro lado, que independente de ter sido uma escolha autêntica ou não, independente de qualquer coisa, a maternidade está aí, né? E ela precisa ser vivida, ela precisa ser exercida. Então, acho que é importante, ao pensar nas mães, valorizar, né, a pessoa que fez esse trajeto, fez essa escolha, ou não fez essa escolha, né, ou mesmo que tenha acontecido de outra maneira, mas ela enfrentou todos esses desafios e chegamos até aqui graças à proteção de alguém, graças aos cuidados de alguém. Então é isso, vamos valorizar quem dedica tempo de cuidado, quem dedica atenção, quem dedica a vida para poder construir uma outra vida. Tá bom, pessoal? Até a próxima, então. Abraço.